onde você está? América do Norte, Central, América do Sul, África, Oceania, Europa, você está na Ásia, o Oriente, você está na Antártida, você está fora do planeta, ou você está dentro do planeta, ou debaixo d'água. Então, cadê você? Olha só, você entra, coloca o número 1, a sua cidade, já coloca o 15 importante, dê o seu like, porque o assunto de hoje pode salvar vidas diante de um quadro de alteração eletromagnética. Nós estamos numa guerra de frequência, a bendita da alteração da frequência Schumann está causando alterações no clima, na questão geográfica, causando alterações tipo terremoto, tsunamis, tempestades eletromagnéticas e o pior, alterando o cérebro humano e a biologia humana, a bioquímica, a biofísica, a bioquântica. Nós vamos receber o estudioso no assunto que vai estar se apresentando para vocês. Está recém-chegado a família TIC, a família Esquadrão, família Guemurá, a família Nock, e também aqui no canal para nos ajudar. Então ele vai se apresentar aí para vocês. Você me ajude. O assunto é seríssimo. A partir de 18 de abril, a situação do planeta complicou bastante. E daqui para frente, vocês vão ver muitas pessoas alteradas por vários motivos. E um deles é essa bendita frequência Schumann. A outra é a poluição eletromagnética. E o doutor Ricardo vai estar explicando para nós. Alô, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ricardo, clica aí. Você está me ouvindo? Está me ouvindo. Ok. Então o doutor Ricardo vai se aplicar para nós, vai se apresentar para nós, ok? E a escuta de vocês aí, tá boa? Deem o ok, coloca o número 1, a sua cidade, o 15 importante, ok? E coloque para nós, ok? O que está acontecendo com você e com a turma aí perto, né? Ansiedade, depressão, pânico, fibromialgia, processos de pensamento acelerado, perda de memória, vai colocando tudo que está acontecendo aí para nós podermos ajudar você, ok? Nós somos com um problema no estúdio do YouTube, não é de hoje, né? E a gente vai tentar se alternar. O Ricardo lá fechou o microfone dele, eu vou fechar o meu, para ele poder se apresentar e começar a conversar com a gente. Ricardo, pode abrir o teu aí. Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Ricardo Nishitani, eu trabalho com a tecnologia AutoRK do Japão, onde a gente tem infravermelho longo e íon negativo. Então, o que a gente está querendo falar hoje seria sobre a poluição eletromagnética e como isso afeta a nossa saúde e o que a gente pode fazer para blindar contra essa energia aí, né? Na verdade, o que a gente quer é tentar neutralizar todo o malefício da poluição eletromagnética, né? O que é a poluição eletromagnética? Eu vou dar uma explicação aí rápida, que é o EMF, né? Então, é um campo eletromagnético que é gerado por rede elétrica, antena de telefonia, Wi-Fi, TV, celular, tablet, notebook, micro-ondas, tudo isso gera um campo eletromagnético que é de carga elétrica positiva, que são cátions.
esses cátions que acabam trazendo problemas de efeito de cansaço, de irritação no nosso corpo, não só no corpo, mas como na nossa mente, que eu acho que é o mais importante. O efeito maléfico na nossa saúde mental, eu acho que é o mais complicado. E a gente tem vários estudos que, se você procurar na internet, tem no G1, tem na BBC, tudo falando sobre esse problema da poluição eletromagnética. Então, o que a gente tem feito para tentar neutralizar isso? Então, a gente tem utilizado o infravermelho longo, que é uma parte do sol, né? A gente fala que é a parte boa do sol da manhã. Então, o infravermelho ele tem curto, médio e longo. O nosso, ele é o longo. E diferente do curto e do médio, que é o LED e o laser, a gente não tem nenhum problema de limitação de uso e de potência, né? Então, o LED, o laser, você pode usar durante tantos minutos por dia, escalonado. Não, o infravermelho longo, a gente consegue utilizar ele direto. E o que ele faz no nosso corpo? Ele vai entrar suavemente pelos nossos tecidos e vai gerar uma melhora na nossa molécula da água, né? Então, a gente tem junto, aqui na pulseira, a gente tem as cerâmicas. Essas cerâmicas aqui é que fazem essa neutralização. E o doutor está mostrando as pastilhas que a gente está colocando localizado aonde também? No umbigo, que a gente está usando o umbigo hoje, através da expertise aí do doutor, como sexto meridiano de tratamento. Então, para nos auxiliar na inflamação, diminuir a inflamação no intestino, né? Onde a gente tem essa ligação direta. E na semana passada eu passei a utilizar no meu umbigo, né, a mesma cerâmica, a gente usa com micropore, e eu já em uma semana eu já senti uma grande diferença na no intestino mesmo, como um todo. E essa parte do infravermelho longo atuando no nosso corpo, ele ajuda a neutralizar essa fadiga, o cansaço corporal que é gerado através do EMF, né, que é dessa poluição eletromagnética. Então, o que isso acaba trazendo para a gente? A gente consegue melhorar a nossa oxigenação, aumento de produção de óxido nítrico, a gente consegue equilibrar o pH, né? E o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, né? O simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que a gente é o luta e fuga, né? Que você tem que estar atento, é o que te faz levantar para fazer as coisas, e o parasimpático é o que você precisa descansar. Então, quando a gente utiliza esse material, você vai conseguir equilibrar 50%, 50%, tanto simpático como parasimpático. Quando você está com simpático acima dos 50%, você está acelerado. Então, você não consegue descansar. É o que o EMF te traz. E você fica pilhado,
e o cérebro não para e você fica com essa agitação. E quando o parasimpático está acima dos 50, é aquele momento que você fica em depressão, que não tem vontade de fazer nada. Então, a gente sempre tem que ter esse sistema nervoso equilibrado. Então, uma das coisas que a gente fala, que o infravermelho longo, ele traz esse benefício só de você estar utilizando no seu corpo, né? Outra coisa muito importante que a gente fala, ele tem um efeito antioxidante e de alcalinização do nosso corpo. Então, isso nos traz uma melhora do funcionamento do seu corpo, né? Outra coisa, o bem-estar mental e físico é uma coisa assim muito importante que a gente tem que para conseguir trabalhar, conseguir viver bem, a gente precisa estar com o nosso corpo equilibrado, né? O doutor está mostrando o cobertor que a gente tem, que ele hoje é o produto mais potente que a gente tem no Japão para vender. Ele tem o equivalente à energia de 3.500 pastilhas dessa. E como isso funciona nesse cobertor? Não é que tem 3.500 pastilhas grudadas. Ele está dentro do fio de poliéster, então ele não estraga nunca, a gente não precisa, não perde a eficácia dele, e mesmo ele desgastando, fazendo um furo no cobertor, ele continua emitindo, tá? Então, essa parte do infravermelho longo, a gente tem até patente nos Estados Unidos para tratamento de trombose, utilizando esse cobertor, utilizando uma fibra localizada no trombo e um par de meias. E nos Estados Unidos não é só escrever, né? A gente tem que comprovar. Precisa ter todo um estudo de curva estatística, tudo, e a gente já tem isso dentro dos Estados Unidos, né? Outra coisa que a gente tem é a outra metade, né? A primeira metade é o infravermelho longo, a segunda metade da nossa energia são os íons negativos. E aí, o que são os íons negativos? É o que a gente consegue neutralizar os cátions. Então, o cátion, o que é? Ele é a molécula carregada com a carga positiva, carga elétrica positiva. Então, o íon negativo, apesar de estar o negativo, ele é ótimo para a nossa saúde, é o que a gente precisa para conseguir ter a troca de oxigênio nas nossas células. Então, muitas vezes, a gente encontra na natureza, onde a gente mais encontra íon negativo na natureza, né? Cachoeira, praia, mata fechada, montanhas sem a antena de celular. Então, lá, quanto mais íon negativo, melhor é a sensação de bem-estar e melhor é a nossa troca de oxigênio. Então, muitas vezes a pessoa chega e fala assim: eu gosto de ir para o interior porque lá o ar é mais puro. Na verdade, lá a gente tem mais íon negativo no ar, no ambiente, e a gente consegue aproveitar melhor o oxigênio do local. Então, você parece que respira melhor, o corpo oxigena melhor, e é o íon negativo. Então, o que a gente tem feito para conseguir ajudar nessa neutralização? A gente utiliza no celular um selo
que pode ser utilizado no roteador, no notebook, na TV. Na TV, quanto maior a tela, a gente recomenda até que coloque 2 adesivos, um em cada lado, né? A gente tem casos de pessoas que utilizam repetidor de sinal em casa. Aí fala, poxa, eu coloquei um repetidor de sinal e meu filho começou a dormir mal. Por que ele está dormindo mal? Porque colocou um repetidor de sinal que gera poluição eletromagnética no quarto da criança. Então, ele passa a ter a internet no quarto dos pais, mas os pais não dormem porque o filho começou a não dormir. Então, é nesse momento que a gente fala da importância em neutralizar isso, tá? Então, hoje, se a gente for falar em números, né? Uma cachoeira, a gente tem até 50 mil íons negativos por centímetro quadrado. Numa montanha, numa praia, 8 mil íons negativos. Então, a gente fala, numa cidade poluída, a gente tem menos de 100 íons negativos. Dentro do carro, com ar-condicionado ligado, sem a troca de ar, a gente tem 15. E no escritório fechado, com um monte de computador, Wi-Fi ligado, é 0 íon negativo. Então, a gente precisa estar trazendo esse íon negativo para neutralizar o EMF, tá? Então, não sei se dá para entender. Ricardo, sim. Fecha. Ok. Então, gente, olha só, deixa eu dar uma ampliada nisso aí para vocês. O que aconteceu? No dia 18 de abril, a bendita frequência Schumann, ela desceu, ok? Essa frequência, ela está descendo e ela desceu muito. Quando ela desceu, no nível que ela desceu, ok? Ela causou uma alteração a nível global e essa alteração vai se manter tendendo a piorar, ok? Você que entrou, coloque o número 1, a sua cidade, bote o 15, importante. O que o doutor Ricardo está trazendo aqui é importantíssimo, gente, importantíssimo. Isso é fruto de pesquisa japonesa que já está acontecendo há um tempão, com validação americana. Eu conheço o trabalho do Ricardo, já vai há quase um ano, ok? Que a gente vem conversando, e agora ele chegou justamente na hora que a Schumann alterou. E na hora que a Schumann alterou, ele já estava me dando, né, o acesso à tecnologia. Eu fiz uso, a esposa fez uso, o filho fez uso, a nora fez uso, ok? E detalhe, né, esse sistema eletromagnético, né, eu que faço lives aqui direto e trabalho com muitos atendimentos na internet, né, eu passei a usar a viseira, ok? Que é para dormir, ok? Que eu acordei com os meus olhos frescos, como há muito tempo eu não tinha essa sensação, ok? De refrigério na área ocular. O sono se alongou, porque eu fiz uso da viseira e da manta, ok? Mais a pulseira, ok? Em cima do processo. E o resultado disso é que nós tivemos um ciclo de 10 horas de sono, eu e a tenente. 10 horas de sono. Gente, isso é surreal. Ok? Surreal, né? Eu não lembro a última vez que eu dormi 10 horas, ok? Eu dormi 10 horas, eu perdi até um compromisso por conta disso. Eu acordei no susto, porque quando eu vi, eu já tinha passado varado ali
do horário que eu tinha que acordar. Meu horário de acordar é 5, 5 e meia, eu fui acordar 7 e meia, só para vocês entenderem o que aconteceu. E, a partir daí, a gente passou a olhar. Tá? Eu passei a olhar com mais carinho o que o Ricardo já vinha trazendo de informação, ok? E o resultado é absurdo. Essa aplicação, ok? No umbigo, ok? Em 24 horas, está mudando, auxiliando o tráfego intestinal. Ele saiu na minha frente, porque ele tinha me passado o adesivo, eu pensei que era só pela internet. Tá? Comecei a fazer uso, tá? No dia de ontem, e hoje eu já percebi a diferença no tráfego intestinal, gente. Ok? É surreal, surreal em cima disso, porque vai do uso prolongado, e o uso prolongado é a vigência desse material, né? É ad eterno, com apenas 100 anos. Há uma perda de apenas 5%, ou seja, quando eu partir para a eternidade, né, as minhas pastilhinhas vão para os filhos, dos filhos vão para os netos, e vão para os bisnetos, e as pastilhinhas vão ficar aí fazendo a parte delas, que é ajudar em cima desse processo. Uma coisa muito importante que você tem que entender é que nós estamos num ambiente de ataque de frequência, de ataque de eletromagnetismo. Perdemos 22 cientistas, perdemos o David semana passada, e o David veio com a conversa idêntica do Daniel Mastral. Quem conhece Daniel Mastral aí, ou quem conheceu Daniel Mastral, coloque para mim o número 10. 10 Mastral. 10 Mastral, 10 Mastral. Daniel Mastral, quem acompanhou, né, eu tive a oportunidade de interagir com ele, como eu estou com o Ricardo aqui, a pedido dele. Eu tenho uma live gravada com o Daniel quando eu estava em Genebra, na Suíça, e uma outra quando eu estava aqui no Brasil. Uma está no YouTube dele, outra está no Instagram dele, não sei se vocês assistiram, deveriam assistir, porque quando eu abordei a questão com o Daniel, tinha sido depois da segunda tentativa de passagem dele para a eternidade. Ok. Coincidentemente ou não, nós iríamos iniciar um trabalho, porém, não conseguimos a agenda. No meio do caminho, apareceu Vanilha. Pá! E aí o Daniel, né, bum, foi numa outra direção. O resultado dessa direção é ele começar a dizer o seguinte: ó, estão me perseguindo, a minha vida está ameaçada, a mesma coisa que o David, lá o cara do UFO, verbalizou, e pelo menos 4 cientistas americanos verbalizaram, e agora sumiu mais 10 do lado da China, ok? Então, a área científica está sendo bombardeada, os estudiosos estão sendo bombardeados, e alguma coisa está extraindo a vida dessa turma, tá, gente? E talvez perto de você já tenha alguém pensando em se desviver, ou você mesmo pensou em desviver. Isso aconteceu com você ou com alguém próximo, coloque 10 mais 3. 10 mais 3, você conhece alguém que pensou em se desviver, ou você mesmo já passou por isso. Coloque 10 mais 3, ou está passando. Ok. Esse processo está na conta de invasão, ok? Agora do campo mórfico, ok? Que é o campo eletromagnético que nós temos, ok? Ok? Fique com essa informação. Existe um campo individual e existe um campo coletivo, ok? Então, o individual interfere no coletivo, o coletivo interfere no indivíduo. Fora isso, esse processo está dentro do campo eletromagnético do planeta. Quando você tem a mudança da frequência Schumann, esse campo ele fica enfraquecido. Isso aumenta a entrada de plasma solar do planeta, fique com essa informação. Isso leva a anomalias eletromagnéticas, como você vem acompanhando no sul do Brasil. Ok? O sul do Brasil vem passando por um sufoco por conta dessa anomalia eletromagnética, que agora vai aumentar porque a Schumann diminuiu.
Então, nós vamos ter isso avançando pelo centro-oeste indo para o norte do Brasil. Coincidentemente ou não, quem gosta de coincidência, é a área de terras raras, ok? Fique com essa informação também, a área de terras raras. Então, a anomalia ela está seguindo o caminho das terras raras. Preste atenção no que eu vou explicar agora, porque isso é gravíssimo. Significa que nós estamos agora correndo o risco da desertificação e da extinção da vida humana na trajetória dessa anomalia. Quem falou sobre isso? A NASA publicou um estudo, a gente tem sempre dúvida se a NASA está falando verdade ou não, mas eles garantiram que em 50 anos nós vamos perder parte do Brasil que não poderá ter vida humana. Preste atenção que estamos dizendo que isso é muito grave. Ok, se o que os caras estão dizendo, tá? 1% for verdade, significa que nós estamos diante de uma tempestade eletromagnética. Ok. E aí, você aí, está indo ao médico, não resolve o problema. Você está indo ao psicólogo, não resolve o problema. Você está indo ao seu terapeuta, não resolve o problema. Você vai para o xamã, não resolve o problema. Você vai para o pai de santo, não está resolvendo o problema. Você vai procurar nas religiões e ninguém está conseguindo resolver o problema. Meu Deus, Jesus! O que está acontecendo? Então, o que está acontecendo é que nós estamos numa agenda, ok, que é do divino, que é de Deus, ok? Nessa bendita agenda, o ser humano também está colaborando para o dano. Qual é o dano? Aí o Ricardo falou, ele falou de antena 5G, mas nós já temos a 6G operando em alguns lugares do planeta e a bendita China já está operando em 10G desde o ano passado, gente. Tecnologia 10G. O que isso significa? Tudo que você tem de eletrônico nas casas, nas cidades, está interferindo no campo magnético. Isso deixa você irritado, gera insônia, gera fibromialgia, alteração biomolecular, bioquímica, processos biológicos alterados, bioquânticos alterados, biofísicos alterados. Então, você fica alterado. A turma que trata, e Ricardo esteve comigo no final de semana, num congresso internacional sobre autismo e TDAH, fica claro para a gente o nível de confusão mental, vibracional das pessoas, gente. O ambiente estava carregado. Pensa no ambiente carregado. O ambiente estava carregado. Ok? Por quê? Porque as pessoas estavam com excesso de cátions. É o que ele está explicando. Ok? E quando você tem essa reunião, você cria uma egrégora. Aí vai para os espirituais. A egrégora. Você cria a egrégora, que é uma atividade eletromagnética de dano. Olha só, dano individual, dano coletivo. E é isso que nós vamos enfrentar daqui para frente, inclusive em 8 de julho, está previsto um pulso elétrico e uma tempestade 5x de plasma. Doutor, pastor, capelão, irmão, professor, amigo, poeta, profeta, ancião, Alex, o que isso significa? Significa que as anteninhas que estão dentro do corpo das pessoas sintéticas poderão ser ativadas, gerando gatilhos agora biológicos, biopsíquicos, biopsicossociais, biopsicossociais energéticos, biopsicossociais energéticos espiritual. Significa uma desordem, um colapso social, ok? E o Ricardo caiu de paraquedas nos momentos que antecedem, literalmente, o trabalho dele, a pesquisa da empresa que ele representa, né, em cima desse trabalho japonês, como uma alternativa de nos ajudar dentro desse processo. Inclusive, a turma autista, eles têm trabalho lá com o kit deles, trabalhando 6 pontos de harmonização da garotada, nível 1, nível 2, nível 3, ok? O TDAH, ok? Meus clientes já estão sendo direcionados para esse trabalho.
a turma do Esquadrão Águia, a turma da minha capacitação terapeuta integrativo cristão. O Ricardo vai dar aula para a rapaziada em maio. Nós somos mais de 200 terapeutas prescritores a nível global. Eu estou botando a galera em tempo real. O pessoal do Gueburá, o pessoal do Enoque, o pessoal do Atlas, do Bill, do Santo Bill, todo mundo está tendo acesso em tempo real a essa alternativa, porque quando eu passei a fazer uso, eu percebi rapidamente a modificação, gente. A modificação é incrível. Você tem uma modificação e isso reconfigura metabolicamente quem você é no ensinamento desse tempo. Então, todo mundo que está passando por algum tipo de dificuldade ou conhece alguém da família passando em algum tipo de dificuldade, coloque aí 10 mais 3. Coloque 10 mais 3. Você tem acesso a tudo que ele está explicando, eles fizeram um PDF com a gracinha, ok? Através do Zap, o 21995 31 34 67. Aí você pede lá, Magneto, vai ficar mais fácil, Magneto. Aí nós vamos mandar isso, vamos mandar o link deles, ok? Você vai colocar o cupom DRALEX e você vai ter o frete grátis lá junto deles. Porque você imagina um negócio desse tamanho, o mais caro vai ser o frete. Uma pulseira desse tamanho, o mais caro é o frete. Um trem desse, o mais caro é o frete. Então, eles deram para a gente o frete grátis que ele tinha dado para a minha equipe, para o meu pessoal, e aí nós estamos estendendo para quem quiser fazer uso, ok? Se você entender que você aí está passando um perrengue, se você já viu que a turma está no perrengue, você tem que fazer uso do que nós estamos chamando de kit proteção. Né? Então, você traz a parte magnética para dentro da conversa, porque nós fizemos isso aqui, ok? Então, o celular já está com a proteção, o bendito do Wi-Fi está com a proteção, e nós estamos procurando nos proteger, porque eu estou vendo vários colegas meus melancólicos. Você conhece alguém melancólica? Pessoas já apresentando quadros depressivos, ansiosos, irritadiços, fazendo rompante. Gente, eu vi um monte disso no Congresso. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a turma? Ok? Está todo mundo no nível de opressão. Vamos usar o termo, opressão. Aí você tem a opressão magnética e você tem a opressão espiritual. O que nós queremos combater? As duas. Tanto o espiritual quanto o magnético. Então, o magnético é fácil, porque há a solução a partir do Ricardo. Esse é o magnético. A parte espiritual, você tem que entender que você é quem você invoca. Se você está invocando, né, algo que está indo contra a ordem de estabilização do próprio universo, do Criador, você vai ter problema. É simples, gente. Eu estou vendo a Europa lá, vem ET, vem aliens, vem ET, aliens, vem. E tem um americano dizer, é trevudo, é trevudo, é trevudo. Na tua cabeça, os não humanos são trevudinhos, os dimensionais, porque algo está acontecendo. Cientistas estão se desvivendo. Pessoas comuns estão se desvivendo. A perda de qualidade de vida é total, adoecimento total. Gente, deu ruim, fica pior. Esse é o quadro, ok? Ricardo, dentro disso, né, na tua experiência com todo esse trabalho que você vem realizando, o nível de resposta médio para a galera perceber que alguma coisa está mudando leva mais ou menos que periodicidade para ele perceber isso? Então, doutor, a gente consegue. Quando eu comecei a fazer o trabalho científico, eu fui junto com a pós-graduação e doutorado da Uninove em biofotônica. O professor de física falou: isso aí é neural, Ricardo. A gente tem o acesso a um equipamento que a gente consegue medir isso, o sistema nervoso simpático e o parasimpático, em tempo real.
Então, no dia, eu falei, então, se o senhor consegue, eu vou encaminhar para o senhor. Mandei as pastilhas e mandei um pedaço do cobertor, mais ou menos uns 20 por 30. E aí eu até brinquei com ele. Falei, as pastilhas o senhor pode até perder, mas o cobertorzinho aí eu quero de volta. E aí, no fim, ele acabou nem levando. Mas o que aconteceu? Ele colocou... A neurometria é um equipamento que é utilizado para medir toda a sua parte cerebral. E, inclusive, é utilizado pelo Palmeiras para fazer o antes e depois do jogo. Então, eles conseguem fazer essa medição. E quando ele colocou no sensor, ele colocou as pastilhas no sensor, a gente conseguiu pegar uma paciente com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e em 2, 3 minutos conseguiu equilibrar o sistema nervoso autônomo. Então, quando a pessoa está no pânico, como é que está o simpático? Lá em cima e o parasimpático lá embaixo. Então, o cérebro não para, e aí o que acontece com as veias? As veias se fecham e você não consegue, o oxigênio não chega no cérebro. Então, dá aquela sensação de falta de ar, sensação de morte. E o que ele fez? Ele colocou uma pastilha na artéria radial e no momento que colocou, o fluxo sanguíneo liberou. Então, a gente tem uma resposta muito rápida. Então, não é uma coisa que, daqui 3 meses você vai ver algum resultado. Não, é a mesma coisa que o senhor falou, o senhor colocou nos meridianos, no umbigo. A gente consegue sentir mudança já no dia seguinte, já. Então, no congresso dos autistas, né, e do TDAH, a gente falou mais sobre os autistas, mas em crianças não verbais, a gente consegue resposta em menos de 24 horas. Então, é uma mudança muito visível. Então, principalmente na parte do sono, o senhor mesmo falou, conseguiu dormir 10 horas. Para muitas pessoas é algo impensável, né? Eu atendi uma pessoa que, por um trauma, né, por um assalto, ela trocou o dia pela noite. Por quê? Se ela dormisse de dia, à noite ela não teria que sair de casa. Então, ela ficou durante uns 2, 3 anos com o corpo invertido. Então, de noite ela ficava acordada e de dia dormia o dia. Então, o que aconteceu? A gente utilizou o travesseiro e é o que ela mesma falou, dormiu 10 horas direto. Então, ele traz esse equilíbrio que está desequilibrado. Então, a gente fala, não é só para quem está com a depressão que não consegue levantar. Aquele que está acelerado também, ele consegue acalmar. Então, a gente precisa ter esse 50-50. E esse resultado de circulação, né? A gente a pulseira, ele está no meridiano que a gente faz o tratamento através daquele médico japonês que chama Manaka, Yoshio Manaka. E ele faz impulsionamento pelos meridianos. Então, faz pulso, tornozelo, cabeça, e a gente está no pulso. E como que ele fazia? Agulha e eletrodo para dar o pulso elétrico. Só que a gente não quer andar com agulha e com uma bateria dando pulso no nosso braço, na nossa perna, na nossa cabeça. E isso a gente consegue utilizar sem nenhuma invasão, sem dor, sem nenhum tipo de efeito colateral. Isso que é muito interessante. Então,
essa parte do benefício para a nossa saúde é a coisa mais simples e prática de usar. Então, a gente sempre fala... Ricardo, deixa eu falar agora um pouquinho aí em cima disso. Isso é muito grave para eu explodir na cabeça da galera. Gente, olha só. Cada pastilhazinha dessa aqui tem uma capacidade. Depois, se o Ricardo puder comentar, a capacidade de cada pastilha, só para vocês entenderem, e a quantidade que tem aqui na minha cabeça, para vocês entenderem o que isso faz. Nós estamos diante de um quadro de alostase neural, alostase geral e de amiloidose AL. Quem me acompanha já vê há algum tempo eu falando sobre isso, já trouxe vários profissionais aqui para nós conversarmos sobre isso. Porque em clínica, via neurometria, nós estamos pegando vários casos de alostase, inclusive em crianças. O que é isso? Cérebro inflamado. Quando você vai ver a inflamação cerebral, você vai chegar a intestino inflamado, liquigante, permeabilidade no intestino. Então, problemas do intestino vão gerar, via nervo vago, problemas no sistema nervoso central. Mas, pasme, vai gerar problema cardiológico também, cardiopatia, porque o nervo vago também está ligado ao coração e vai dar problema na insulina, por causa do pâncreas, diabetes tipo 1, 2 e 3, no caso do Alzheimer. Então, hoje, nós, da área científica, entendemos que estamos diante de uma complexidade extremamente simples, que é a reorganização para a homeostase corporal. De tão simples se tornou tão complicado, porque aonde eu vou conseguir uma água, né, como a da mamadeira do ancião? Aonde eu vou conseguir uma alimentação não tóxica? Aonde eu vou estar no lugar que o ar não é tóxico? Aonde eu vou estar no ambiente que não tem poluição eletromagnética? Então, entenda que o que era hostil anteriormente, o planeta, para nós conseguimos ampliar essa hostilidade. Planeta hostil e nós hostilizamos mais. Coincidentemente ou não, a mudança da frequência Schumann vai contribuir gradativamente para a extinção da vida do planeta. Olha só que loucura. Então, está a área científica tentando entender como consertar o planeta. Olha que loucura, hein? Você presta atenção, você deve ter visto já um monte de filmezinho assim, ok? Problema no centro da Terra e os caras tentando descobrir uma maneira de voltar o coração do planeta a bater da maneira adequada. Ok. Resultado. Nós estamos, então, diante de efeitos psicodélicos sem fazer uso de droga. Fique com essa informação na cabecinha, porque a droga é a frequência alterando o funcionamento cerebral. Lembre-se que 82% é água. Você já viu um monte aí de lives minha com o Dr. Claudinei da questão da água. A molécula da água reage à frequência. E 82% do cérebro, gente, é água. Ok? Então, o que está acontecendo? Você está sendo alterado e modificado. O nome disso é epigenética. Está em curso. Ok? Você está entrando em alostase neural e alostase geral. Todo o corpo com problema. Para ficar mais interessante, amiloidose AL. Então, na sua coluna, as células que deveriam ser boas começam a sair danificadas. Doutor Alex, o que isso significa? Nós estamos perdendo pessoas para amiloidoses porque elas vão entupir o vaso sanguíneo, ok? Trombos. Amiloidoses vão gerar trombos, ok? Vai gerar a síndrome de POF. Você olhar a pessoa, ela está conversando contigo e POF, POF, POF.
e ela parte para a eternidade. É isso que está em curso. É verdade, é síndrome de Poff. Pá! O cara está contigo conversando, o cara está jogando bola, o cara está jogando vôlei, o cara está numa luta, né? E pof! E simplesmente ele passou para a eternidade. Gente, é simples assim. Aí quando você vai olhar, você vai achar a amiloidose AL. E o que é mais interessante? A alostase, você só pega com neurometria, você não vai pegar em exame nenhum, e você não acha exame de neurometria séria na esquina. Eu só faço em um lugar, que é no Rio de Janeiro. Todo ano o meu cérebro passa por avaliação, o meu, da esposa, dos filhos. Por quê? O patrimônio é o cérebro, ok? Se a sua cabeça estiver bem, o seu corpo tem uma chance. Se a sua cabeça não estiver bem, esquece, já vai dar ruim, ok? É desse jeito. Por isso a gente estuda o REBS, Reengenharia Bio, Psico, Socioenergético e Espiritual. E veio de Deus, tá, gente? São 4 décadas de trabalho. De vez em quando aparece alguém com a síndrome do jumento aí, do burro, né? Não leu nem 10 livros, né? Não, sempre aparece um torto do juízo aí, ok? E aos tortos dos juízos, eu sugiro que passem pelos 3.000 livros que eu passei e pelas milhares de horas de estudo e de aplicação clínica que eu tenho, para você entender por que que agora eu estou usando um trem na cabeça, eu estou com esse bendito do óculos, por que que isso aqui entrou no umbigo, por que que isso aqui está no pulso e por que que eu estou dormindo com essa bendita manta. Seja menos um idiota nesse processo da Matrix e se pergunte por que que o doutor Alex está trazendo essas alternativas para nós. Porque, gente, de boa, todo mundo, a maioria não está bem intencionado. Ok? Essa que é a grande verdade. Conversei isso, inclusive, com o Ricardo lá no Bendito do Congresso. A maioria não está bem intencionada. A maioria quer transformar a turma em minoria. Essa maioria quer que a gente seja a minoria. E os que estão ousando pensar algo diferente estão sendo bombardeados. Ok? Você saiu do senso comum, você começa a ser bombardeado. Ok. E detalhe importante, gente: o processo do que o Ricardo traz, além de ser algo revolucionário, por não ser algo invasivo, não tem nada invasivo, não ser algo que possa gerar contaminação e efeitos colaterais, o estudo dos japoneses, né, começou quando, Ricardo? Explica só esse pedacinho para eles. Quando isso começou, por que que o Japão se dedicou a esse tipo de pesquisa, né? E quanto uma pastilhinha dessa tem de íons negativos? Uma pastilhinha só, quantos íons negativos ela tem? Então, doutor, a gente tem a mescla do trabalho, começou na década de 90. A primeira patente do japonês, ele tinha uma vibração de 30 terahertz, 30 trilhões de vibração por segundo. E o que aconteceu em 2014? O inventor ele conseguiu multiplicar essa energia por 10. Então, hoje a gente tem uma vibração de 300 terahertz. Então, quando a gente via assim as melhoras naquela época, hoje a gente vê alguns milagres acontecer. Então, é o que eu estava explicando. Tem infravermelho longo e íon negativo. Então, dependendo do tipo do produto, a gente tem uma quantidade mais de íon negativo e outra mais de infravermelho longo. Por exemplo, um adesivinho desse, uma chapinha dessa, tem 4.200 íon negativo. Então, ele é específico para neutralizar o que está emitindo o EMF.
Já aqui nas pastilhas, a gente tem mais infravermelho longo, que é para cuidar do nosso corpo, da parte da água do nosso sangue. Então, temos as cerâmicas, as redondinhas, que tem 1.300 íon negativo, mais o infravermelho longo numa carga altíssima. Então, tudo ele traz um equilíbrio no nosso corpo. A máscara que o senhor está usando tem 4 tipos de emissores. Tem essa pastilha que é a menorzinha, que é a concentrada. Tem essa que então ela é maiorzinha. Tem as bolinhas, que são as cerâmicas bem redondinhas. E tem a fibra, que é o que faz parte da patente de trombose. Então, como o senhor estava falando, que a gente começa a ter esses problemas através da trombose, após o Covid, a gente teve uma ampliação dos casos de trombose absurdo, né? Aumentou muito. Então, hoje, a gente utilizando isso, a gente não precisa esperar ter a trombose. O ideal é a gente cuidar para que a gente não tenha, usar preventivamente. Então, o que a gente quer que as pessoas entendam que cuidar da saúde enquanto a gente tem saúde é muito melhor do que a gente ter que ser cuidado por um terceiro, né? Então, hoje, a gente tem que pensar na ideia de prevenção. O japonês sempre pensa na área preventiva antes de que aconteça. Então, a gente tem utilizado toda essa tecnologia e explicado para ter esse benefício junto ao nosso corpo. O Japão, todos esses estudos, né? O inventor, ele tem trabalhado junto com as universidades, né, de medicina. Então, é uma terapia que a gente consegue utilizar sem nenhuma interferência no tratamento tradicional. Então, ele agrega junto ao tratamento tradicional. Então, não é, se usar o infravermelho longo e o íon negativo, não pode usar o outro tipo de tratamento. Isso não existe. Então, ele vai apenas somar e ajudar o tratamento convencional. Então, a gente tem casos, eu tenho no nosso canal do YouTube, a gente tem Ricardo. Gente, olha só, o que o Ricardo colocou, né, no nível de importância de 0 a 10 é 15. Você pode botar aí 15 importante para forçar a entrega aí do YouTube, ok? Né? Nós éramos para estar com centenas de pessoas assistindo a essa questão, porque o que ele está explicando é que se você entende, você se propõe a conhecer. Se você conhece, você se propõe a discernir. Se você discernir, você tem a opção de bom senso. Bom senso é tomada de decisão. Tomada de decisão é bom senso, ok? Tem pessoas, né, que botam metanol para dentro, não fazem uso de água, criam uma hipóxia das células e aí ele acha que está anestesiado. Na realidade, ele está asfixiado, ok? É um excesso de gás carbônico que leva a pessoa a perder o equilíbrio e até a consciência. É a asfixia. Nós estamos com isso do metanol, que a galera consome, nós estamos com isso, com determinados alimentos, ok? Cheios de frutose e glicose, que convertem em álcool, e você pode ficar embriagado comendo, olha só que coisa interessante, ok? E a turma não entendeu que o cérebro dá ansiedade.
é hipóxia cerebral, falta de oxigênio no cérebro. Gente, é só pesquisar. O que a hipóxia cerebral causa? Ansiedade, excesso de ação de alerta, essa questão simpática, fuga e luta, ou está fugindo ou está atacando. Você deveria estar em homeostase, que é equilíbrio. Então, quando você encontra alguém equilibrado, ele destoa dos demais, porque o campo magnético dele, olha só, é diferente. Alguém perguntou aí, né, como explicar tudo isso nas escrituras. Gente, eu vejo que a turma não sabe nem ler Bíblia. Porque se ler Bíblia, como eu já sugeri, livro de Salmos em voz alta, Provérbios em voz alta, Eclesiastes em voz alta, 3 vezes cada livro, depois um Salmo, um Provérbio, um Eclesiastes, 3 vezes, do mesmo jeitinho, a Bíblia abre igual um 3D. E aí o cara vai para o Novo Testamento, lê 3 vezes e depois vai para o Velho 3 vezes. Você vai entender a Bíblia em 3D, você vai se assustar com o entendimento que você vai ter. Por quê? Primeira coisa é que a palavra diz o seguinte: quem é sujo, se suje mais. Vamos dar nome para sujeira: parasita, bactéria, fungo, poluição eletromagnética, toxinas nocivas, ok? Uso de produtos químicos. É porque a galera não sabe ler Bíblia, né, gente? Eu vi essa pergunta aí, né? E aí eu já estou respondendo. Tem que aprender a ler Bíblia. A Bíblia fala que você deveria se preparar para o dia mau, que ele vai chegar. A Bíblia fala em Jeremias, e ela pergunta se não há médico em Gileade, porque a minha herança, o meu povo, está com uma chaga muito dolorosa. Eu levei décadas para entender esse texto. Até que eu descobri a medicina de Gileade. E a medicina de Gileade é ancestral, meu Deus! É o uso de fitoterápicos, é o uso de raízes, de ervas. E o senhor estava perguntando o seguinte: vocês não aprenderam o suficiente para cuidar de vocês? Quando o povo saiu do Egito, foi oferecido para eles ouro coloidal, né? Aquele bendito bezerro de ouro moído, colocado na água, para desparasitar. Mas essa criatura que perguntou aí de maneira nociva, tóxica, abusiva e nojenta, não deve assistir às lives, não deve participar das minhas plataformas fechadas e é um sabe-tudo de nada, porque ele precisaria saber que o maná tinha ozônio, que é o que cai no orvalho. Você sabia disso? O que cai do orvalho é ozônio, é O3, ok? E o maná vinha ozonizado, e quando tocava no chão, o chão tinha silício, que atua na neuroinflamação. Gente, o desconhecimento da galera é total. Por isso que você devia estar comigo na plataforma Enoch. Nós estamos abordando tudo isso. Tudo isso a gente explica. A gente desmistifica a mistificação que levou o povo à síndrome do jumento, à síndrome do burro. Cerca de mais da metade da população brasileira está com QI abaixo de 83. E você não quer saber por que a galera está tão incapaz de gerar um pensamento cognitivo ativo. E ele é reativo, é igual bicho. Ele reage de maneira reativa, ele não consegue ter um pensamento inteligente. Eu ouço nos congressos, o senhor é muito inteligente. Aí eu fico olhando e falei, cara, você que não está bem, porque eu já sou um idoso. Você tem que estar com o teu cérebro melhor do que o meu, ok? Porque eu já passei por 9 podas neuronais. Cara, como é que o cara com 9 podas neuronais ele pode ter uma capacidade intelectual maior do que quem só passou por 3? Tem algo errado, muito errado. E você não quer saber por que o teu filho não aprende, por que a tua filha não aprende, por que teu marido não consegue completar uma frase, por que você tem dificuldade de memória, você não quer saber o que está acontecendo. Você está no efeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ok? Esse processo, gente, está nos levando para o abismo. Aí vamos citar a Bíblia aí também, para o transeúnte que passou aí. Um abismo chama outro abismo e a maldição sem causa não haverá. Jesus dizendo, ó, vocês vão fazer o que eu fiz e vão fazer mais. Provérbios diz que a verdadeira ciência vem de Deus. Qual é a parte da Bíblia que vocês não estão lendo?
Ou a minha Bíblia é diferente da de vocês? Tem alguma coisa errada, gente. Não é com a cabeça do ancião. Você concorda que a turma está com a cabeça alterada, modificada, e a turma cada vez pensa menos? Bota 10 mais 3 aí. Ó. A turma está pensando cada vez menos, 10 mais 3. O que isso significa? Que eles vão reagir, como Pedro chama, de cães irracionais, ok? Que são aqueles que não têm capacidade de discernimento. 10 mais 3, cães irracionais. Você conhece gente assim? Já apareceu os 3 aqui no chat. E ele tinha que perguntar o seguinte: o doutor Alex, como é que o senhor, com óculos escuros, furadinho, sem lente, está conseguindo ler o chat? Isso já tinha que ter despertado curiosidade. Mas como a criatura, a mente dele, já está com a pineal dele bombada para pior, ele não consegue desenvolver um raciocínio lógico. Ele age igual um papagaio. Ele repete o que alguém já disse, ou ele é movido pela unção do óleo de peroba, que é o cara de pau. Ele não tem compromisso com aquilo que diz. Ele simplesmente bota o intestino pela boca. Então, eu quero chamar a sua atenção para o compartilhamento desse conteúdo. É um conteúdo de ajuda mútua, ajuda mútua. Você tem que entender que em vários lugares do planeta Deus está levantando pessoas para esse tempo. A parte japonesa chegou para nós ajuda através do Ricardo, ok? Um trabalho sério de décadas que os caras estão desenvolvendo, ok? Eu estou validando o trabalho por experiência prática, não é só teórica, ok? Porque faço uso e eu não trago nenhuma informação para vocês aqui que eu não faça uso e a minha família, por vários motivos. Primeiro, porque o nosso objetivo aqui é criar a resistência humana analógica biológica para nós enfrentarmos o hibridismo, a ação sintética, goela abaixo, que querem empurrar em todo mundo, gente. Ok? Você tem que entender que esse é um caminho irreversível. A humanidade, ela caminha para a hibridização. Alguém tem dúvida disso? Quem já chegou a essa conclusão, coloca o número 12 aí. Ok? Seres sintéticos, nanobots, ok? Sangue sintético. A rapaziada ir lá e colocar, né, os semicondutores à base de hidrogel, biocompatíveis, os chipzinhos, ok? Tudo com a ideia que você não vai ter problema. Você só vai perder a sua alma, porque substituiu a mitocôndria, acabou a alma. A mitocôndria é a alma humana, é biofótons. Mas os ignorantes que passam aqui pelo canal, a turma da santa ignorância, da aceita tudo, o cara que nem lê o mangá do ancião, porque nós agora viramos até mangá, falei por Ricardo, ok? Nós estamos procurando maneiras de comunicar para alcançar alguém que pode ser alcançado. Mas aí, gente, qual é o enfrentamento diário aqui? A turma dominada pela síndrome do jumento e do burro. A turma dominada pela imbecilidade, ok? Essa turma, né, tá com alguém lascado na família, ele vai se lascar e ele vai depois, como acontece nesse zap aí, o 21995 31 34 67, aí manda lá, me socorre, me ajuda, me socorre, me ajuda. Há quanto tempo você está se danando? Há quanto tempo você está ouvindo que está na hora de você mudar o seu padrão mental? Há quanto tempo nós estamos falando que a tua vida espiritual está uma bagaça? Há quanto tempo você tem ouvido que você está comendo errado, bebendo errado e fazendo tudo errado? Gente, ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem, gente. Vocês andaram por vários lugares, ok? Então, todo mundo sabe que deu ruim fica pior. Quem tem certeza disso, que deu ruim fica pior, bota 10 mais 3. Deu ruim fica pior. 10 mais 3, bota aí. Deu ruim fica pior. Você tem alguma dúvida disso? Ó, chuma alterada, antenas para tudo quanto é lado,
poluição eletromagnética, alteração de alimentação, alteração da água, alteração do ar. Meu Deus, Jesus! É alteração para tudo quanto é lado, gente. E você faz o quê? Ah, não, eu estou só esperando o divino me recolher. Então você está no grupo dos desvividos, ok? Que é o que está em curso. Olha só, eles falam que a vida humana vai se alongar e a turma quer ir embora. Tem algo errado, gente. Eles falam que a vida humana vai alongar e a turma não pode nascer. Gente, tem algo errado. Eles falam que a humanidade está indo para uma transição planetária e os neurodivergentes estão sofrendo já ações de identificação precoce. Meu Deus! Por que querem identificar precocemente? Você tinha que fazer essas perguntas. Eu não posso falar disso aqui, mas eu falei lá no Congresso, chutei o balde, e você devia vir para minhas plataformas fechadas, se você quer aprender alguma coisa. Se você não quer aprender, você vai se lascar. Aí você vai me procurar. Quando você me procurar, o dano está estabelecido. E aí vem a pergunta da turma, normalmente. Doutor Alex, quanto tempo para consertar? Aí eu faço uma pergunta para a galera. Quanto tempo você levou se destruindo? Quanto tempo você levou destruindo teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, teu marido, tua mulher? Entenda que nós estamos numa ampulheta de tempo. E essa ampulheta, a areiazinha que está em cima, gente, cada vez fica menor. Cada vez fica menor. E a Bíblia é clara nisso. O dia mau vai vir para todo mundo. Você tem 3 opções. Primeira opção, você é um negacionista. Segunda opção, você confronta com aquilo que você não quer compreender. Terceira situação, você para ver que há alguma coisa que você não sabe, que você não conhece e que ela está interferindo. Simples assim, gente. De tão simples se tornou tão complexo. Eu fico assustado com o avanço dessa cena do jumento e do burro, porque, exemplo, se espera da turma de 40 para baixo uma capacidade maior do que a turma de 40 para cima. Eu estou na turma dos 60 para cima, meu Deus! Cadê a galera de 40 para baixo, gente? Cadê a galera de 40 para baixo? Porque quando tu pega um cara de 50, 60 falando besteira, a gente até entende, né, Ana? Pô, e a Ana sofre isso no trabalho dela, porque essa turma já está lascada se lascando, gente. Essa é a verdade desse tempo. Mas os jovens, como podem os jovens não estarem em busca de um entendimento, de um conhecimento, de um discernimento para a construção de um bom senso? Esse é o meu questionamento atual com a geração Z, alfa, e aí vendo a tragédia da beta. Vocês sabem que já entrou a beta, e sabe o que eles estão querendo fazer com a beta? Conexão digital. Gente, a beta está sendo empurrada para conexão digital total. A Suécia recuou e está voltando aos primórdios. Tirou tudo que acessa a tecnologia. Suécia, tá? Que foi quem mais investiu na Europa para a digitalização da geração Z e Alfa. Eles estão mudando, porque deu ruim. Eles estão sem capacidade cognitiva, estão com problemas emocionais, estão cheios de problema físico. Abra sua mente. Eu sei que é difícil, mas deve ter um pontinho aí para a entrada de luz. Que haja luz aí na sua capacidade cognitiva. E entenda o que nós estamos trazendo aqui. Você tem acesso ao material dessa live através do Zap, o 21995 31 34 67. O Zap está aí, o 21995 31 34 67. A gente manda o conteúdo dele, manda o link, o cupom é DRAlex, para que você, caso queira, possa fazer uso de algo que aí, o Ricardo falou aí, tem soluções de minutos. Eu sou conservador.
Eu trabalho em conservador, não no sentido conservador que está aí na rua, ok? Mas eu, por ser cientista, eu espero ciclos. Foi o que eu falei com ele no umbigo. Falei, Ricardo, o umbigo, a parada é a cada 7 dias. Em 90 dias, fez uma lenha, porque o intestino passou a cada 7 dias por mudança e você tem um ciclo cerebral a cada 90 dias. Com 21 dias, você já tem um giro a nível cerebral. Então, com 90 dias, eu tenho uma visão do que está em curso, gente. Com 2 anos, eu tenho um organismo que ele se refaz e deveria ser para melhor. Aí você tem que se perguntar o seguinte: por que continua a ansiedade? Por que continua a depressão? Por que continua pânico? Por que continua a fibromialgia? Por que o intestino está preso? Por que tem desbiose? Por que tem cardiopatia? Gente, não tem lógica. Tudo é refeito a cada 2 anos. E por que está sendo refeito para pior? Você viu alguém falando disso lá no Congresso? Tu viu, Ricardo, alguém falando disso? Fala não. Você sabe por quê? Se falar, quebra a indústria do dano. Ok? Quebra a indústria. É por isso que toda vez que eu vou aos congressos, eles vão me dando menos tempo, Ricardo. Menos tempo. Tu viu isso acontecendo? Menos tempo. Cada vez é menos tempo, doutor Alex. Sabe por quê? Eu sou a voz que incomoda. E tu imagina, a gente desbanca um sistema que ele se baseia, gente, na dor e no sofrimento para vender. Aí é que está. A permanência do sofrimento e da dor. Vou repetir. Você tem a dor e o sofrimento, e o sistema ele vive da manutenção do sofrimento e da dor. E aí você tem que ter um mínimo de raciocínio, ok? O mínimo de raciocínio, para ver o seguinte, cara, se a cada 2 anos meu corpo é novo, por que eu continuo com os mesmos problemas crônicos? Você responde, pergunta para o teu médico, rapaz. Pergunta para o teu terapeuta aí. Ok? Doutor, a cada 2 anos meu corpo não muda? Muda. Por que eu estou do mesmo jeito para pior? Então, tem algo errado. Com quem? Com você. Como? Com algo que você tem feito uso sistematicamente, gente. Mas eu gosto disso. Então, você que se lasque. Mas eu não quero fazer isso. Você que se lasque. Você quer que eu te diga o quê? Que você vai ficar bem, vivendo como você vive, tendo os resultados que você tem? Não vai, gente. Não vai. Ok? Aí eu recebi de uma pessoa da Suíça, eu não gostava do Senhor, meu Deus. Porque o Senhor diz aquilo que eu não quero ouvir. Jesus! Mas agora eu preciso de socorro. Meu Deus! Gente, poupa o velhinho, né, gente? Cadê o Pix Gratidão Ancião? Manda aí no celular, ó, 21995 31 34 67. Cadê o Pix Gratidão Ancião? Manda lá. Porque, cara, a cabeça da maioria não está funcionando, gente. Ouve e desaparece. Isso é cientista, hein? Eu estou falando com cientistas. Os caras ouvem e 15 minutos depois já não está mais no cérebro dele. Algo está agindo, gente. Ok? Entenda isso. E isso tem um componente espiritual, sim, porque o mundo espiritual fez o natural. E agora nós temos as armas de combate. Ok? Existem as armas espirituais do combate e as armas naturais do combate. Leia a Bíblia. Você vai ver que teve hora que os caras tiveram que usar espada, suor, sangue e escudo. Meu Deus! Por que simplesmente não foi resolvido? Jesus! Mas há casos que eles não fizeram nada. E aí os caras estavam tudo mortos. Meu Deus! Você precisa entender o agir de Deus e o tempo que estamos vivendo. Essa é a grande verdade, tá certo? Ricardo, quero agradecer aí a tua vinda aqui, espero que isso vire uma sequência, né, para a gente poder desmistificar essa ação dos íons negativos, dos cátions, né, e do infravermelho longo, e as pessoas entenderem
que ela se lasca porque quer, ela se lasca porque ela não faz jejum intermitente e ela não prioriza se cuidar. A grande verdade, gente, é que um trenzinho desse é um investimento para 100 anos. 100 anos, ok? E aí perde 5%. E mais 100 anos, ok? Aí perde mais 5, mais 100 anos. Então você está diante de uma solução de 300 anos, ok? Você vai durar o quê? Um segundo, um minuto, uma hora? Ok? Essa é a pergunta. E você quer durar como? Né? Sofrendo com dor, vendo alguém próximo de você com dor e sofrimento. Eu me dedico, o Ricardo se dedica, e todos os profissionais que fazem parte da plataforma TIC, nossa, de capacitação. Nós nos dedicamos a diminuir o conceito de dor e sofrimento das pessoas, né? Através da informação. Informação. Se tem alguma coisa que muda, olha o texto. Conhecereis a verdade. E a verdade te liberta. Ok? Não quero saber. Você é ignorante. Você cultua a santa ignorância da seita, aceita tudo. É simples assim, gente. Ou você cultua a santa ignorância, ou você vem para o caminho da verdade. O caminho da verdade é o caminho de tirar a obscuridade e começar a compreender o desafio que está diante de nós. O que está diante de nós? Extinção humana na lógica biológica. Simples assim. Simples assim. É extinção, ok? Ah, não, vai acontecer daqui a 1000 anos. Você se atualize. Você se atualize, ok? E quem está dizendo não é só o doutor Alex, não é só o doutor Ricardo. Quem está falando isso são cientistas do planeta inteiro. Então, vou fazer o efeito avestruz, vou meter a cabeça no buraco. Show de bola. O problema é você com a cabeça no buraco, depois você vir atrás da gente, me socorre. Ontem eu recebi um monte assim, me socorre, me socorre, me socorre. Aí eu virei para a Marisa, falei, Marisa, o nosso pessoal pode receber 500 pedidos de socorro? Porque está começando a chegar um monte. Agora, a pergunta, ele quer fazer o que é necessário no pedido de socorro? Porque tem isso também, né, gente? Porque você quer o quê? Você quer que a coisa simplesmente, bum, aconteça? Não funciona assim. Não funciona assim. Se você pegar o milagre lá do cego, Jesus cospe no chão, faz o lodo, mete no olho e manda o cara ir até Betesda. Por quê? No caminho do ponto A ao ponto B, a vida do cara passou na cabeça dele, Ricardo. O que esse cara não queria ver? O que ele tinha que tratar naquele caminho? Essa é a pergunta, gente, que você tem que se fazer, ok? Porque todos que estão cegos, surdos, insensíveis, há um bom motivo para isso, pode ter certeza. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e a maldição sem causa não haverá. Simples assim. Ricardo, gratidão aí, amigo. Você quer fazer algum comentário adicional? Gente, o Ricardo sem correto. Ricardo, fala aí, qual é a tua altura, Ricardo? Para os caras entenderem. Eu bati uma foto que eu parecia Davi perto de Golias, gente. Eu só queria agradecer aí o tempo, a oportunidade aí de estar levando isso. Peça no zap do Dr. Alex aí o material. São algumas páginas aí que vocês podem estar lendo com calma e que tem todo o que a gente estava conversando no papel, né? E mais uma vez aí coloque a gente está dando frete grátis Brasil, né? Então, independente do estado que você esteja, a gente manda o frete gratuito. É só colocar o cupom do Dr. Alex, tá bom? Muito obrigado.
Gratidão aí, Ricardo. Gratidão, povo de Deus. Você compartilha a live, gente, né? Nos ajude, ok? A alcançar pessoas que precisam dessa informação. Seu engajamento faz toda a diferença. Eu conto com você, hein? Que Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Valeu, Ricardo. Daqui a pouquinho eu tô no Ticas gravando em São Paulo, gente. Ó, hoje o doutor Alex chegou ao Ticas. Dia 20 de maio eu estou gravando com o Vilela. Dia 5 de maio, estou gravando com os Guerreiros. Vamos gravar com o TubaCast e com Eu Acredito. Só a misericórdia de Deus. Então, chegamos ao ponto máximo dos podcasts a nível de Brasil, porque somos menos um idiota na praça. Ok? A gente é menos um idiota. Preste atenção nisso. Ok? Na vida inteira minha, eu combato a ignorância. Eu sou menos um ignorante no caminho. E tento descobrir os segredos do caminho o tempo todo. O tempo inteiro eu estou pedindo a Deus entendimento, discernimento, para ter inteligência e sabedoria para discernir o tempo dos tempos. Tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Valeu, Ricardo.